E hoje é um dia muito especial, onde a gente vai trazer um pouco da musicalidade afrodescendente para vocês. Então, sem mais delongas, eu queria chamar uma apresentação musical para a gente iniciar o dia com essa energia maravilhosa que muitos ainda não conhecem, mas que precisam conhecer. Pode chamar o pessoal da música. Esta casa de guerreiros, vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelos doentes, com fé em Obatalá. Ogum, salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Preto velho ensinou na cartilha de Aruandaê, e Ogum não esqueceu como vencer a demanda. Ogum, meu pai, Ogum, Ogum, meu pai, Ogum, e a tristeza vai embora. Vai na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. E a tristeza foi embora. Foi na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora já brilhou nesse terreiro. Ogum, meu pai, Ogum, Ogum, meu pai, Ogum, Gente, para diversas culturas, a música desempenha um papel essencial, né? A energia, as melodias. Todo mundo já foi tocado alguma vez por alguma música, em algum momento. Nas religiões de matriz afro-brasileiras, a musicalidade está intimamente ligada com a história e com a maneira de viver dos povos dessas tradições, trazendo marcas do passado, da gênese histórica, da formação desses ritos. Esses cânticos são um fator indispensável para a execução de suas práticas espirituais. E hoje a gente tem uma palestra muito especial, a musicalidade nos ritos afro-brasileiros, e eu vou chamar o Alciomar para trazer esses conhecimentos e essa consciência para a gente. Amigo, é com você. Olá, bem-vindo. Quer dizer, muito obrigado pelo convite da casa. Meu nome é Alciomar, sou membro da casa, um curioso dos ritos afrodiaspóricos. Mas por que esse nome, a musicalidade nos ritos afrodiaspóricos, né? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a África ela é muito plural e só de etnias a África tem 1.500 etnias diferentes. Então, essas etnias conversam de formas diferentes, interagem de formas diferentes e nem todas influenciaram nas nossas religiosidades afro-brasileiras. Então, essas que participaram da diáspora africana, ou seja, esse período de escravização, onde os povos negros foram retirados dos seus lugares,
e formaram outras religiosidades, essas outras religiosidades fora da África, a gente chama elas de afrodiaspóricas, né? A gente tem ritos afrodiaspóricos em Cuba, por exemplo, no caso da santeria. A gente tem ritos afrodiaspóricos na Venezuela, no caso La Corte Malandra. Nós temos no Brasil diversos ritos afrodiaspóricos, como candomblé, umbanda, jurema, terecô, tambor de mina, batuque. Enfim, existe uma multiplicidade de ritos afrodiaspóricos no Brasil, mas eles têm uma raiz ancestral em comum. Então, hoje eu fico muito feliz de ter sido convidado para fazer essa palestra, ainda mais nesse dia 20 de novembro, né? Uma data tão importante, uma data tão especial para que possamos lembrar dos legados, para que possamos lembrar dessa herança ancestral que nos foi dada. O povo banto tem um provérbio que costuma dizer que, mesmo que a árvore seja cortada, se a raiz se mantiver, ela brotará. Então, a gente vai ver o broto dessa raiz florescendo de novo, mesmo depois desse corte que a escravidão trouxe ao povo africano. Então, vamos lá. Só um minuto, vou compartilhar aqui a tela para vocês. A musicalidade nos ritos afrodiaspóricos no Brasil. A gente já discutiu um pouco sobre esses afrodiaspóricos, né? Para os indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada às suas vidas. A música expandiu-se ao longo dos anos e atualmente se encontra em diversas utilidades, não só como arte, mas também como militar, educacional ou terapêutica, no caso da musicoterapia. Além disso, tem a presença central em diversas atividades coletivas, como nos rituais religiosos, festas e funerais. A gente bem sabe que a música é inerente a diversas culturas do mundo, não só as culturas africanas. Cada uma tem a sua musicalidade, né? A música como um todo, ela é muito interligada à origem da comunicação humana. Então, hoje, ela, como a gente está dizendo, ela não só é ligada à arte, né? Mas, por exemplo, a gente tem, no caso das músicas militares, né, os tambores de guerra, a música educacional ligada à educação, ligado aos processos de aprendizagem, né? E nós temos as músicas ligadas aos rituais religiosos, por exemplo, os cantos gregorianos que nós temos na Igreja Católica, no caso, nas religiões afrodiaspóricas, os cantos de entrada, os cantos de saída, de evocação, cantos de funerais, que também é uma influência afrodiaspórica, né? A gente tem um costume aqui no Brasil, chama Gurufi. O Gurufi é uma festa quando um sambista morre, que se faz uma festa no seu enterro, né? E isso já vem dessa herança afrodiaspórica de entender de que aquilo ali é um rito de passagem, que ele se comemora com alegria não a morte, mas a passagem para a outra vida. Então, vamos tentar entender essas origens da música, né? As primeiras imitações sonoras do homem da pré-história foram unicamente através do som dos movimentos corporais, acompanhados de sons vocais. Eles pretendiam completar a possessão animal na sua essência, a sua alma. Foi um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar. No começo, a humanidade ainda estava engatinhando sobre aprender a se comunicar. E a música e a fala, elas caminharam juntos. Então, o homem começou a se divertir, a extravasar,
o seu lado animalesco através dos sons que ele emitia vocalmente, que ele podia ouvir. Vamos fazer um breve exemplo. Imaginem um grupo de Homo sapiens andando pela savana, caçaram um mastodonte, estão lá se divertindo. Tinham comida para uma semana, né? E aí, durante aqueles rituais de fogueira, eles queriam contar sobre a caçada, queriam se expressar, e aí começam a surgir essas primeiras evocações, tentando imitar os animais, tentando expressar o que aconteceu, e aí a musicalidade começa a engatinhar juntamente com a fala, né? Segundo as principais hipóteses sobre as origens da música, ela surgiu por brincadeira, há centenas de milhares de anos, mais ou menos na mesma época que a espécie aprendeu a falar, como nós acabamos de falar. Somente através do estudo de sítios arqueológicos podemos ter uma ideia do desenvolvimento da música nos primeiros grupos humanos. A arte rupestre encontrada nas cavernas dá uma vaga ideia deste desenvolvimento ao apresentar figuras que aparecem cantar, dançar ou tocar instrumentos. Fragmentos do que parecem ser instrumentos musicais oferecem novas pistas para completar este cenário. Essa é uma pintura rupestre bem conhecida na Argélia, que começa a nos mostrar como essa musicalidade surgiu principalmente na África. Vocês podem ver que parece ser um grupo dançando, né? E o que tem na mão deles parece ser um instrumento que eles estão tocando. Essa pintura, ela é muito simbólica porque a musicalidade na África como um todo, ela começou no período saariano, né? Dos caçadores neolíticos, que foi uma migração que esses caçadores tiveram dentro da África subsaariana, que a gente vai ver agora. A origem da musicais na África. Nos tempos antigos, as culturas musicais da África subsaariana se estendeu até o norte da África, entre cerca de 8.000 e 3.000 a.C. As mudanças climáticas no Saara e com as tendências acentuadas de umidade estenderam a flora e a fauna na savana para o sul do Saara e aos seus pântanos centrais. Durante este período, a ocupação no Saara aumentou muito ao longo dos rios e pequenos lagos. Ou seja, esse grupo saariano aquático, né, que vinha em busca da água, que eram esses caçadores, começaram a espalhar essa cultura musical ao longo da África, né? E aí eles vinham sentido Saara, sentido Saara, a África subsaariana, né? Em busca de água, e eles tinham dentro da sua essência social essa musicalidade, né? Os toques muito ligados ao cotidiano em geral ainda. No período neolítico, as culturas do chamado estilo de vida aquático, que se estendia do Saara Ocidental até o vale do rio Nilo, as culturas aquáticas começaram a se fragmentar gradativamente entre 5.000 e 3.000 a.C., uma vez que o período chuvoso havia passado. O clima úmido se tornou cada vez mais restrito aos lagos e rios encolhidos, e em maior medida a região do Alto Nilo. Hoje, os vestígios que sobrevivem talvez sejam da área do Lago Chade e nos pântanos do Nilo. Ou seja, nesse período de 5.000 a 3.000 anos, essas figuras, com a mudança de temperatura, esses caçadores começaram a se reagrupar em locais onde eles ficaram fixos. E aí, a partir desses locais fixos, começam a surgir as outras culturas próprias, né? Vai surgir a cultura iorubá, vai surgir a cultura
Congo, vai surgir a cultura Uefon, vai surgir a cultura Zibambi, vai surgir a cultura Matambo, que são culturas próprias com musicalidades próprias, mas todas tiveram uma origem nesse período. As culturas do Saara Verde deixaram para trás uma vasta galeria de documentos iconográficos na forma de pinturas rupestres, entre as quais algumas das primeiras fontes internas sobre a música africana, que foi o que acabamos de comentar. Algumas das primeiras fontes sobre a música africana são arqueológicas. Apesar dos instrumentos feitos de materiais vegetais não sobreviverem, nos depósitos das zonas climáticas subsaarianas, porque ela mudou esse período, como a gente comentou, né? Era um período de umidade, posteriormente começou a ser um período de seca. Então, objetos como flautas, como arcos, como pequenos batuques, não iam sobreviver porque eram feitos de material vegetal, né? O material de origem arqueológica da música nigeriana foi fornecido pelas representações dos instrumentos musicais em pedra ou em terracota em Yorubaland. Vamos lá. Como eu falei, essa cultura da África aquática, né, se separou naquele período de 5.000 a 3.000 anos e foram formando os outros grupamentos, né? O Reino do Congo, o Reino de Leifé, o Reino de Cané, que são culturas diferentes e cada uma foi formando a sua própria musicalidade, a sua própria forma de expressar-se musicalmente. No caso dos Yorubás, a fonte principal, a cidade principal dos Yorubás é Ilé-Ifé, conhecido como Orubalândia, né? Orubaland, que é o ponto principal dos Yorubás. E lá é onde estão os vestígios melhores dessa musicalidade, né? A musicalidade Yorubá é uma musicalidade religiosa, muito ligado ao culto aos orixás, que são as deidades do povo Yorubá, né? É que a gente tem um exemplo. Esse é um tambor chamado Igbi. Ele é um tambor pré-histórico, né? São com esses pezinhos cilíndricos. Quando você vê um tambor com esses pezinhos, ele tem essa influência do Igbi, que é esse tambor Yorubá. A gente tem o Dundum, que é o tambor assim, mais conhecido, né? É chamado de tambores falantes. São os tambores geralmente usados nos rituais de Oriki, do Ilê-Sebá, que é a religião tradicional iorubá, né? E ele perdura até hoje, o Dundum. E a gente tem o Gan, que é um instrumento musical utilizado para marcar o ritmo. O Gan, ele dá a temporalidade do toque. É muito parecido com o agogô que a gente tem, né? Que também é um instrumento, mas de origem indígena. É interessante que a cultura indígena e a cultura afrodiaspórica, elas conversam, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Os dunduns, que é aquele tambor que a gente viu, eram usados como tambores falantes em acompanhamento aos oriquis. Os oriquis são rezas, invocações do Ilê-Sebá, né? É a liturgia da religião tradicional iorubá. Os iorubás, eles acreditam que o profano e o sagrado não se dividem. E toda a tradição litúrgica deles é oral. Então, tudo é passado através do seu babalaô, através do seu aral, que são os altos cargos do Ilê-Sebá. E as poesias, que são os odus, né, que trazem as histórias
dos orixás, que trazem a criação do mundo. Então, essas evocações, essas narrativas eram feitas através do dundum, que se usa até hoje, né? Por isso são considerados tambores falantes, são os tambores que evocam os ancestrais. A gente tem o agogô, o gan, né? Coloquei agogô para ficar mais fácil, mas o termo certo seria gan. Ele é anterior ao tambor falante, né? Justamente porque o gan, ele é o que marca o ritmo do tambor. O gan é aonde ele dá o tempo do tambor, ele dá o espaço de fala do tambor. Então, os sinos de pelota, os sinos tubulares com badalos, eram conhecidos já no século XV, né? Que foi mais ou menos o século que começaram a entender essa musicalidade africana, porque até então a história africana sempre foi bem renegada, né? Os outros achados arqueológicos relacionados à música incluem os sinos de ferros, encravado na região de Cantagua, Xamba, do Congo, e Chincaga, em outros vários locais do Zimbábue. O Congo também, ele faz parte de uma cultura muito importante para a religião afrodiaspórica brasileira, para as religiões afrodiaspóricas brasileiras, que é a cultura banto. A cultura banto é extremamente essencial e influenciadora para a nossa cultura, para as nossas religiões afrodiaspóricas, né? E tem uma contribuição musical muito forte. Então, só aqui a gente começa a já perceber quais são as duas principais fontes africanas, né? Como eu falei, a gente tem 1.500 etnias diferentes, mas a gente tem 3 grupos que são importantes. O primeiro que a gente já viu, que é o Yorubá, muito parecido com os ritos que nós utilizamos. A gente tem a cultura banto, onde a gente consegue ver os bantos, eles têm um tambor que é muito parecido com o tambor que a gente usa hoje na maioria dos ritos afrodiaspóricos, né, que é o ingoma. O ingoma, vamos dizer que ele é o avô, ele é o pai do tambor que se usa na Umbanda, que se usa no tambor de mina, que se usa no tambor de crioulo, nas representações de jongo, que se usa, enfim, em quase diversas outras religiões afrodiaspóricas que tem um rito mais sincrético, né? Porque a gente tem religiões afrodiaspóricas que têm um rito mais fechado, voltado às tradições africanas, e temos religiões afrodiaspóricas, como a Umbanda, Jurema, Terecô, que são mais abertas ao sincretismo, né? Isso também por uma herança do próprio povo banto. O povo banto, eles têm uma visão de moiô, né, como eles chamam o axé, diferente do povo iorubá. O povo banto, ele amalgama as coisas, ele junta as coisas. Então, os primeiros sinais de sincretismo antes da tentativa de embranquecimento do culto, vieram do povo banto, no sentido de amalgamar aquela energia, né? O povo banto, ele tem a antropofagia dos conceitos religiosos, né? Ele consome aquilo para ele, dentro da religiosidade dele, e absorve de um jeito ressignificando aquilo. Temos as placas de bronze de Benin, que representam mais uma fonte inesgotável da história da música, uma vez que os instrumentos musicais como chifres, sinos, tambores e até aluardes de arco são frequentemente retratados em contextos cerimoniais. Aí a gente entra no terceiro grupo africano de influência brasileira, que influencia, né, na musicalidade afro-brasileira, que é o grupo Daomé, os Wewefon, é o Jeje, né, como a gente conhece. O Benin é uma região limítrofe entre a cultura Yorubá e a cultura Wewefon. Então, há essa amálgama, uma mistura, né? A gente vê na África, por exemplo, templos de orixá, onde há menção a Voduns, assim como
no Benin, na parte da Almeniana, também a gente vê essa menção de voduns ou de orixás em templos voduns, né? Eles se misturaram. E isso acabou influenciando também posteriormente na nossa música. Então a gente tem essas três raízes básicas, né? Que tem esta origem. A gente tem a Yorubá, a Banto e o Efon, que tem, através dessas placas de bronze, através desses artefatos arqueológicos, a raiz da musicalidade africana deles, né? Isso é uma representação do Ngoma, você vê que é muito parecido com o nosso tambor, né? Que é tocado geralmente nas casas de Umbanda, Terecô, enfim. E o Ngoma é chamado tambor da aflição. No final do nosso estudo, eu vou explicar por que o Ngoma é chamado tambor da aflição. E aqui é a divisão para vocês terem mais ou menos uma noção pós esse período dos caçadores, né? Como mais ou menos acabou se dividindo os reinos, né? A gente vê que eles acompanham os rios. Essa pontinha da África, não sei se vocês conseguem ver em roxo ali, próximo ao mar, a gente tem Leifé, que é a cidade principal, a cidade sagrada dos Iorubás, né? A gente tem o reino do Benin ali, fazendo limítrofe, que também faz parte da Urubalândia. E a gente tem ali no meio da África o reino do Congo, Luanda. Esse meio da África, ele é basicamente de cultura banto, né? Então a gente tem assim na costa da África, a gente pode dividir esse meio de cultura banto, aquela pontinha de cultura iorubá, e a parte de cima aqui um pouquinho é a cultura da almeniana, né? O Euefon, que são as três culturas que influenciam muito na nossa musicalidade. A gente vai falar um pouquinho mais agora da cultura iorubá, pelo motivo de que, por mais que a contribuição da cultura Congo talvez seja a maior a nossa musicalidade, as expressões e a liturgia iorubá ela ficou mais forte no Brasil porque foi o último povo escravizado, né? O último povo que veio através da escravização, como a gente vai dar uma olhadinha mais tarde. E Leifé, que é a cidade, como eu falei, a principal para os iorubás, é uma cidade antiga do estado de Oxum, no sudoeste da Nigéria. As evidências arqueológicas indicam que o início da povoação da cidade remonta a 500 a.C. O significado da palavra Ilé-Ifé em Yorubá é amor. Olha que poético. Ilé-Ifé é um dos primeiros reinos do Império Yorubá. As suas origens são mergulhadas na mitologia e não fornecem um ponto de vista cronológico ou um ponto inicial preciso, né? Os Yorubás vieram a noroeste, talvez do Alto Nilo, né? Naquele grupo dos caçadores, né? E ali se estabeleceram, né? Por vagagens sucessivas, ou seja, eles vieram aos poucos, né? Entre o período do século VI ao século XI, com paragens no reino de Carmém. Carmém, se vocês derem uma olhadinha, é um reino em azul que está bem ali no meio do mapa. Então eles saem daquela parte ali esbranquiçada, que seria o Saara, né? E vão descendo ao sentido da água, né? Entenda que toda essa migração dos caçadores sempre foi em busca de água e de um clima mais ameno, né? Então, não foi uma migração que aconteceu de uma vez, ela foi mudando paulatinamente, como nós falamos, à medida que o clima ia mudando e o cenário do Saara ia mudando, né? Leifé provavelmente foi habitada no século VI.
data mais antiga fornecida até agora pelo método radiocarbônico dos materiais recolhidos na escavação da cidade, né? Isso são as provas históricas que a gente tem, né? Para os iorubás, Ilha-Ifé é habitada há muito mais tempo, mas a gente está tentando trazer os artefatos históricos, antropológicos, para que a gente possa entender essa influência, né? Essa é uma arte iorubá, são os bustos que eles faziam, né? Com Iorubá, eles eram muito conhecidos pela habilidade com ferro, né? Um dos primeiros orixás cultuados na cultura iorubá era Ogum. Então aí é uma representação dos funfuns, né? São senhores do branco que participaram da criação e que hoje não pertence ao povo iorubá, está lá no Museu Britânico. Lá era o centro da dispersão, né? Onde sendo reconhecida por todos os iorubás como a fonte mística do poder e da legitimidade, o lugar onde partiria a consagração espiritual, sendo Oni, que era o nome dado ao chefe de Ilha-Ifá, o grande pontífice, como uma espécie de papa, né? Para onde todos retornavam os restos mortais e as insígnias dos reis. Ilha-Ifé é considerada uma cidade sagrada para os iorubás, e a civilização de Ilha-Ifé nasceu no coração da África, mais principalmente na África Ocidental. Então lá, Ilha-Ifé é o berço da musicalidade iorubá. E a gente vê que a musicalidade iorubá, pelo que vocês puderam perceber, ela é extremamente ligada à religiosidade iorubá, o Ilê-Sebá. Então, a música e a religiosidade praticamente caminharam juntos na tradição iorubá. A outra tradição que influencia muito nos ritos afrodiaspóricos é a musicalidade indígena, né? A maioria dos povos indígenas associa sua música ao universo transcendente e mágico, sendo empregada em todos os rituais religiosos. A música indígena é ligada desde suas origens imemoriais aos mitos fundadores e é usada com a finalidade de socialização, culto, ligação com os ancestrais, exorcismo, magia e cura. Perdão. E é importante também aos ritos cartásticos, quando a música, ao trabalhar porções de repetições e variações, instaura um conflito ao mesmo tempo que mantém sob controle. Vamos lá. Esses ritos cartásticos que a gente se refere são as medicinas, né? As medicinas indígenas, elas trazem um processo de cartase, onde há uma ruptura e aquela ruptura lhe tira do controle. E a musicalidade é muito importante para isso. A gente começa a perceber, não é um rito afrodiaspórico, mas é um termo de exemplo, no caso do daime, os hinos entoados, né, tem essa influência indígena, justamente para que se entre na cartaz do processo. Os índios que faziam uso da jurema, né, os índios que faziam uso do rapé, que fazem uso da sananga, eles têm essa musicalidade através de porções e repetições, né? Como se fosse uma espécie de mantra, para que aquele rito cartástico entre no conflito e a pessoa, ao mesmo tempo, não perca o controle, né? Porque às vezes é muito fácil você se perder dentro do seu processo de conflito interno. Então a música tem esse papel. E como eu falei, a musicalidade indígena e a musicalidade africana, elas são similares, não só a musicalidade, mas a forma de ver o mundo, né? Eu tenho um autor que eu gosto, que é o Cláudio Zeferino, que ele costuma falar que ele queria ter visto muito o encontro de um quimbanda, né, que é o praticante
do ritual Umbanda lá no Congo, assim, a Umbanda como religião surge no Brasil, digamos assim, mas a Umbanda é um rito congolês, banto, muito antigo. Ele é um rito familiar, né? E a gente teve até um curso aqui na casa sobre isso. Não sei se vai abrir posteriormente de novo, mas quem tiver interesse, entre em contato com a casa. E a gente tem a ritualidade indígena, né? Então, o Claudio Zeferino costuma dizer que ele queria ter visto o encontro, tipo, o índio apontando, o Quimbanda apontando para a lua e dizendo Dandalunda, e o índio apontando para a lua e dizendo Jaci. E os dois se entendendo que aquilo era a mesma coisa que representava para os dois, apesar da nomenclatura diferente, né? Então, essa musicalidade indígena influencia nos ritos afrodiaspóricos, justamente porque ela traz esse universo transcendente como a música africana também traz, né? E é porque também é empregada na ritualística religiosa. Se a gente for prestar atenção nas religiões afrodiaspóricas, no Brasil, não estou falando de Cuba, não estou falando do Caribe, não estou falando dos Estados Unidos, né? No Brasil, a grande maioria das religiões afrodiaspóricas tem uma certa influência indígena, seja no uso das ervas, que as ervas da África eram diferentes das ervas daqui, seja no culto aos caboclos, seja na utilização dos elementos magísticos como o fumo, seja no uso de maracá, como no caso da Jurema. Enfim, então é uma musicalidade que caminha junto, em questão do Brasil, como raiz para os ritos afrodiaspóricos. Ao contrário do que se pode supor, a tradição musical indígena não é um objeto de antiquário. É algo vivo e que sempre em mutação, sendo constantemente praticada e renovada, incorporando até mesmo material não índio, ainda que se mantenha seus valores e a forma essencial preservada. É uma vitrine das visões de mundo cristalizada em formas sonoras, né? Os índios, eles têm essa coisa também de absorver a musicalidade de outros povos. A gente vê que o tambor foi inserido muito na musicalidade indígena, né? E um exemplo para a gente fugir um pouco da parte da religiosidade, um exemplo que aconteceu com o Alok, né? Um DJ famoso que chamou diversas etnias indígenas para tocar um som de alerta em preservação da Amazônia, né? Por mais que existisse aquele elemento eletrônico, você vê claramente que a musicalidade ali imposta não deixa de ser indígena, né? A sua música tem como definido caráter socializador, estando presente em festividades grupais e na esfera privada, sendo um elemento fundamental no processo de construção do mundo e conceitual. Não é como um mero epifenômeno o reflexo desse. Ou seja, a música é extremamente ligada à forma de socializar do índio. Existe música para batismo, música para casar, existe música para se relacionar, existe música para as relações de gênero. A música indígena é extremamente ligada à forma como o índio se relaciona, né? As relações sociais assimiladas musicalmente delimitam, por exemplo, faixas etárias, estado social, estados afetivos, gêneros sexuais, individualidades e grupos, que a gente acabou de comentar. Por fim, o canto e a música cumprem também um papel fisiológico na própria constituição dos estados psíquicos, atualizando a experiência dos eventos míticos.
no caso dos ritos catárticos, como a gente comentou, e no caso de outros ritos também, por exemplo, alguns batismos indígenas, sem a música, o estado de batismo não é completo. Sem a música, aquele estado não é completo. E a música indígena é basicamente oral, assim como a música africana. A cultura indígena é oral, assim como a cultura africana. E nela a música é uma expressão de fala, e seus limites às vezes são tão sutis e imprecisos, também como a música africana. Não há uma caderneta de como se estabelecer até que ponto essa influência se dá na sociabilização nos indígenas. A música é inserida no cotidiano social deles, né? É que a gente tem alguns exemplos de instrumentos musicais indígenas. A gente tem o maracá, que é bem conhecido, tem os apitos, tem as flautas. Mas hoje nós conhecemos agora essas origens dessa musicalidade afrodiaspórica, mas é importante a gente entender como a música age no nosso organismo. Então a gente vai ver como a música é composta e o que ela faz, por que esses estados cartárticos se dão dentro desses processos religiosos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, alguns ritos afrodiaspóricos, como o candomblé, como o Xangô, como o batuque, que a partir do momento que se canta, né, as cantigas, como eles chamam, há um transe, né, do iniciado, do Iaô, e a música traz aquele transe. O toque do adajá, que é aquele sino, traz o transe. Então, qual é esse segredo musical? Por que que a música causa isso, né? A gente vai tentar entender isso agora. A música é composta por 3 elementos básicos: a harmonia, a melodia e o ritmo. A harmonia é o conjunto agradável de notas musicais, como os acordes do violão, por exemplo. E a melodia são as notas tocadas separadamente. O ritmo é a noção métrica temporal da música, por exemplo, a batida, como por exemplo o toque do gan, como nós vimos, né? O processo musical envolve 3 etapas: a percepção musical, o reconhecimento e a emoção. Veja que são 3 etapas importantes. A música é percebida, ela é reconhecida e aí ela causa uma emoção. E aí eu deixo o questionamento sobre o seguinte aspecto: esse reconhecimento, às vezes, dessa musicalidade, será que é só dessa vida ou há um reconhecimento de outras vidas? O córtex auditivo primário é o giro temporal superior, que são áreas responsáveis pela percepção musical. O córtex primário é sensível à percepção do tom, enquanto o de associação auditiva é sensível aos processos mais complexos lineares, como a melodia, e não lineares, como a harmonia. O ritmo é processado no cerebelo e nos glândulos basais e nos lobos temporais superiores. O reconhecimento da música e a emoção envolve o órbito frontal e o sistema límbico. O sistema límbico é esse sistema responsável por causar as emoções. Esse é o sistema principal nessa percepção musical, né? Eles envolvem a memória musical e as emoções ligadas à música. A gente sabe pouco sobre o sistema límbico, né? Nesse sentido de como o que ele causa musicalmente, né? Que a gente tem um exemplo do cérebro, né? A gente vê que a parte associada à
parte auditiva é muito próximo à pineal, né? Essa glândula sensitiva que nós temos dentro do nosso cérebro. Segundo Roger Bongi, a música tem um papel evolutivo fundamental para a raça humana, tendo surgido antes mesmo da linguagem e da agricultura, né? Isso o que ele diz, né? Alguns autores, como a gente viu, dizem que a música surgiu juntamente com a fala, né? Estou reproduzindo o que ele falou. Segundo os estudos de revisão dos pesquisadores, revelam que inúmeras regiões cerebrais são estimuladas por meio da música. Portanto, um fator que contribui para a neuroplasticidade cerebral. Entende-se por neuroplasticidade a capacidade que o cérebro apresenta de moldar e ativar regiões de acordo com os estímulos recebidos. Para tanto, as técnicas de ressonância magnética estrutural e funcional são utilizadas para estudar os efeitos da música no sistema nervoso humano. Ou seja, a gente começa a perceber que a música ela não tem só esse papel desenvolvedor de emoções, mas ela tem uma capacidade de expandir a forma como o cérebro pensa, como os estímulos são dados, né? Ela expande esse campo mental, digamos assim, do ser humano. A compreensão e percepção da música é um dos estudos mais complexos e fundamentais das neurociências. Charles Darwin acreditava que a percepção da música era uma das mais misteriosas habilidades do ser humano. Hoje, sabe-se que o indivíduo apresenta uma estrutura fisiológica e anatômica altamente evoluída, composta por diversas estruturas que são capazes de registrar, filtrar e decodificar o som. E aí eu dou um destaque para esse decodificar. Será que esses sons ancestrais, quando nos são percebidos, não decodificam elementos no nosso corpo, não decodificam elementos na nossa alma, no nosso perispírito? O pavilhão auditivo, a cóclea, o nervo auditivo, o córtex pré-frontal, o córtex pré-motor, o córtex motor, o córtex somatosensorial, os lobos temporais, o córtex parietal, o córtex occipital, o cerebelo e as áreas do sistema límbico, incluindo a amígdala, o tálamo e o hipocampo, são envolvidos nessa percepção musical. Podemos afirmar que a música evoca emoções, pois recruta estruturas do sistema límbico, hipocampo e amígdala, e o paralímbico, córtex órbito-frontal e o giro para hipocampal, que favorecem a experiência emocional do processo musical. Essas regiões são relacionadas ao sistema de recompensa, a dopamina energia e a memória. Então a gente começa a entender essa complexidade anatômica e fisiológica da música no corpo. E na alma também, né? Como essas ativações se dão no cérebro, que elas podem desencadear. Enfim, chegamos ao cerne, que é a nossa cultura afrodiaspórica no Brasil. Como a gente comentou, a cultura afro, que veio através da escravização, chamamos de afrodiaspórica, né? O Brasil teve imensa influência de diversas culturas africanas, pela diversidade de escravos de povos diferentes, o que refletiu diretamente nos aspectos culturais que se desenvolveram nas regiões do nosso país. A maior parte dos escravos da África eram de origem banto, como a gente comentou, iorubá, wewefon, uaçá e malês. O malê, eu dou um destaque porque o malê não é um povo em específico, né, que veio do Mali, mas e sim ele vem da palavra imalê, que em Yorubá significa islâmico. Então eram os iorubás islâmicos.
que daria uma outra aula só sobre eles, pela importância cultural que eles tiveram, né? Foram os malês que fizeram a revolta dos malês na Bahia. A maioria eram letrados, astrônomos, físicos. A cultura islâmica, diferente do que muitos pensam, eles têm um princípio de preservação da liturgia de outras religiões. E eles foram essenciais para a mantença dos terreiros, para existir uma perseguição nas casas de culto, e os malês foram extremamente importantes para a mantença desses cultos, justamente por esse princípio islâmico de preservações das liturgias das outras religiões. Os malês também foram muito importantes até para a musicalidade que a gente tem em alguns aspectos. Para não me alongar muito, o aboio do vaqueiro vem da ladainha islâmica da mesquita, de chamada dos fiéis. Aquelas estrelas no chapéu de couro dos vaqueiros vêm da cultura islâmica. Enfim, a gente vê que essa religiosidade afro-brasileira vem através do culto dos antepassados, né? Ou seja, o culto das deidades da natureza, no caso dos iorubás, culto aos orixás, no caso do culto dos inquices, né, que são as deidades bantu, né? A gente tem que ver assim, nessa tradição que a gente mais conhece aqui no Brasil, a gente tem os 3 grupos que a gente citou, o bantu, iorubá e o iefon. Quem é iorubá cultua orixá. Quem é bantu cultua inquice. E quem é iefon cultua vodun, que são as deidades da natureza de cada culto específico. Então, o culto dos antepassados e para as deidades da natureza, como o culto aos orixás, as deidades de cultura iorubá, e como o culto aos inquices, as deidades de cultura bantu, somado ao grande aparato de elementos ritualísticos dessas duas culturas, contribuiu para a formação de diversas religiões afrodiaspóricas no Brasil. Cada uma com a sua ritualística e expressão musical própria, porém com aquela raiz semelhante que nós comentamos no começo do vídeo. As religiosidades de matriz africana no Brasil têm a oralidade o principal elemento de comunicação com o sagrado, ou seja, são através da fala, do canto, das expressões, essa forma de comunicação com o sagrado. Essa por si só permite ver outras formas de mundo, expressadas através da cosmovisão que detona valores civilizatórios de origem africana. Importante para entender as motivações e práticas culturais dos negros na diáspora, que muitas vezes vão de encontro aos valores preconizados ao sistema ocidental cristão. Então, no começo, a expressão musical, a expressão religiosa africana era tida como algo desonesto, algo ruim, porque o sistema ocidental, principalmente nas religiões abraâmicas, né? As religiões abraâmicas são as religiões que vêm do cunho de Abraão, né? Que são o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, são essas 3. Então elas têm muito uma coisa voltada à liturgia, né, aos escritos e à prática de orações. Diferente da matriz africana, que o base do sagrado da comunicação é a oralidade. Então, o toque de tambor, as danças eram vistas como algo desonesto religiosamente no começo. E isso já criava uma lacuna de preconceito do próprio ocidental, que não entendia como funcionava essa religiosidade.
A oralidade, nesse caso, ultrapassa as noções de vocalidade de palavras que se expressam pelas vozes. Há performances que se presentificam pela musicalidade, ou seja, todos os elementos que definem o campo musical, que se enquadram em melodia, ritmo, cadência. Tudo isso possível graças ao corpo, que transforma-se em um grande instrumento musical, sendo o principal elo entre o homem e os demais elementos da natureza e a temporalidade. Então, estava explicando, esse é um mapa basicamente do fluxo de escravidão e aonde se amalgamou esses povos, né? Também não podemos esquecer a influência dos povos iorubá na construção religiosa das religiões afro-brasileiras, né? Como a gente comentou, os povos iorubás, eles foram os últimos a serem trazidos, né, para o Brasil. Por isso, a influência deles é maior nessas religiosidades. Os estudos historiográficos mais recentes sobre as relações constantes entre os portos brasileiros e africanos durante o século da escravidão, aquela imagem que a gente viu há pouco, relatam, já nas primeiras décadas do século XIX, que haviam casas organizadas de culto em Salvador, São Luís do Maranhão e provavelmente no Recife e no Rio de Janeiro, né? A conexão marítima com a África era tão frequente e intensa que Pierre Verger, que é um grande autor das culturas afrodiaspóricas no Brasil, né, um grande antropólogo, procurou demonstrar num trabalho monumental que entre 1850 e 1860, justamente no final do período da escravidão, o momento em que o tráfico de escravos era clandestino, milhares de homens e mulheres iorubás foram trazidos da costa ocidental da África, mais especificamente do Golfo do Benin, para a Bahia e o Recife, e até para a região do Rio de Janeiro, o que explicaria essa grande influência iorubá que permanece até hoje no Brasil. Dito toda essa influência, dito toda essa origem, explicando como o sistema límbico funciona, como essa musicalidade se dá no nosso corpo, agora a gente vai para a parte importante, que é a importância desses cantos, a importância dessa evocação musical, né? Até, por exemplo, em algumas religiosidades, por exemplo, na Umbanda do Zélio não tem tambor, mas não deixava de ter pontos cantados, porque através dessa expressão musical, através da musicalidade, é que se organiza o ambiente para o trabalho. Então vamos lá. Os pontos cantados, eu coloquei o nome pontos cantados, mas podem ser as doutrinas, as cantigas, né, como no candomblé. Eu botei pontos cantados para ficar mais fácil de entender e mais geral para todas as religiosidades afro, né, diaspóricas. Os pontos cantados são evocações em formas de pequenas histórias, cantadas ou em orações, ou contando quem é o guia, quem é o orixá, a sua forma de atuação, a sua forma diante das dificuldades, sua relação com os orixás. É um chamamento de um filho que procura ajuda ou proteção, entre outras colocações de festividade e manifestação de fé. Então a gente vê essa influência da musicalidade indígena, que é uma influência narrativa, assim como da musicalidade afro, nesses pontos cantados que são utilizados na religiosidade afro-brasileira, né? Os pontos precisam ser cantados com a cadência própria, em harmonia, sem exageros, pois a harmonia do ponto é essencial para dar a luz necessária e equilibrar a energia para a vinda dos guias protetores e espirituais. Também para os trabalhos realizados no terreiro sejam bem-sucedidos, né? Então, a harmonia e a ritmicidade são extremamente importantes para que o trabalho seja bem feito. Por isso a importância dos pontos cantados, por isso a importância da curimba, né? Dos curimbeiros. Ali é onde se mantém a vibração dos trabalhos, né? Os pontos de Umbanda, que é o exemplo que a gente vai usar mais, porque é a nossa prática maior,
são entoados principalmente para entrar em sintonia com as forças do astral. Por isso, não é recomendado que se ande cantando os pontos aí sem a devida intenção de invocar as falanges, né, de trabalhadores utilizados. O ponto é justamente essa conexão com a espiritualidade, né? Quando o ponto é mal tirado, ou seja, mal cantado, ou cantado de maneira imprópria, ou fora do ambiente religioso, esse cântico não alcança o efeito desejado, irá atrapalhar a aproximação das falanges ou até mesmo perturbar a energia do ambiente. Os pontos são cantados para buscar a força espiritual das entidades, para atuarem diretamente sobre os trabalhos que estão sendo realizados. Portanto, não devem ser cantados em vão. Como eu falei, é uma forma de evocação. Cada religião afro-brasileira tem sua forma própria de organização e de execução quanto aos pontos. Para entoar as melodias dos pontos são formadas as curimbas, as bandas, né? O lugar onde os responsáveis por tocar aqueles pontos, né, nos terreiros. Eles são responsáveis por reger os cânticos com harmonia e sabedoria, a escolha dos pontos, saber o momento de levantar a vibração, trabalhar aquilo, porque, querendo ou não, a musicalidade rege os trabalhos. São eles também preparados, que preparam um ambiente, tornando um ambiente propício, harmonizado no plano espiritual. A formação da curimba pode variar de acordo com o terreiro ou religião afro-brasileira, mas normalmente é composta pelos curimbeiros, que é aqueles que cantam, os atabaqueiros, que tocam as percussões, e curimbeiros e atabaqueiros, que cantam e tocam percussão ao mesmo tempo. Aí muitos devem me perguntar, porque você não utilizou a palavra ogã, porque ogã é um cargo, não é relacionado diretamente à banda. Existem ogãs que não tocam tambor, que são responsáveis pelo sacrifício animal, no candomblé. O ogã, em Yorubá, significa o chefe do lar. Então, é ele que faz essa harmonização do ambiente para que se haja o trabalho. Existem ogãs que só trabalham com ervas. Então, o ogã é um cargo. A gente usa a palavra atabaqueiro para ficar mais abrangente para todos. Da mesma forma, por exemplo, na cultura banto, no candomblé de Angola, o tata cambono, ele não necessariamente toca o tambor. Ele também tem tata cambono que prepara ervas. Eles são responsáveis por deixar propício o ambiente de trabalho. Todos os componentes da curimba precisam ter noção da importância dentro do terreiro, pois eles são os pontos, os guias de trabalho realizado dentro do terreiro, né? O ponto é essa guiança para o trabalho realizado dentro do terreiro. Outra função dos pontos ao serem cantados é fazer descarrego, fluir as emoções dos médios, né? A gente viu que a música tem essa relação com as emoções, e vibrações relacionadas aos seus guias e orixás, permitindo assim um entrosamento e o equilíbrio do médium em seu trabalho. A gente vê muito isso quando a banda puxa uma música para que determinado médium possa se aproximar da sua entidade e possa haver um acoplamento, ou quando acontece da entidade curimbar para criar uma firmeza no médium, para que o médium possa se deixar trabalhar e possa vibrar aquela energia, né? Os pontos cantados podem ser de diversos tipos. Ponto de abertura, de licença, né, que é para se iniciar os trabalhos, onde geralmente se pede a proteção dos orixás. Coloquei orixás aqui para simplificar, né, mas a gente sabe que Voduns, Inquices, enfim, as deidades da natureza, como queiram chamar. Reforçando as ações dos sentinelas dos templos, né, que são os Exus com X, que são espíritos, e os caboclos, que formam uma espécie de cordão de isolamento, permitindo a entrada apenas de espíritos de luz, que no momento certo, esses espíritos necessitados possam entrar também, mas que vão permanecer sob controle. A gente tem os pontos para bater cabeça, que é a saudação do altar, né, pedindo a proteção aos trabalhos mediúnicos, os pontos de defumação e de limpeza, pontos de louvação e conexão com as entidades e os orixás, para que traga essas linhas de trabalho.
A gente tem os pontos de quebra de demanda, pontos de abertura de caminho, os pontos de despedida da entidade, que não é apenas despedida, como os pontos fazem parte da magia dessas religiões afro, né? Os pontos de subida, que esses pontos de despedida, servem para dar firmeza ao médium, auxiliando a entidade a concluir o trabalho, seja um descarrego, uma cura, ou seja qual for sua missão. E o ponto de fechamento da gira, né? Que serve para equilibrar o chakra dos médios e preparar para que eles voltem para as atividades cotidianas. É preciso sempre ter em mente que os pontos cantados são partes integrantes da magia. Dessa forma, os pontos cantados, por serem de grande importância e fundamento, devem ser alvo de todo cuidado e respeito e atenção por parte daqueles que utilizam, sendo ferramenta poderosa no auxílio das entidades que atuam dentro da corrente. É através desses pontos que essas entidades têm uma facilidade de aproximação, através da entonação, do esforço em conjunto, é possível criar a vibração propícia para que a corrente do astral possa se aproximar. Essa é a nossa biografia de referência. E como eu falei no começo, eu queria encerrar contando a história do Ingoma. O Ingoma é o tambor da aflição, né? Os mais velhos dizem que um dia, cansado da solidão, Zambiapungo, o ser supremo dos cultos angolo-congoleses, foi tomado pela tristeza e cogitou desistir da criação do mundo. Os inquices, seus filhos, resolveram alegrá-lo para que a criação não fosse interrompida. Catender, o senhor da medicina da floresta, macerou as folhas e preparou um banho refrescante para Zambi. Zaratempo criou as estações do ano, o calor do verão, os dias amenos do outono, o frio do inverno e as floradas da primavera. Matamba, a dona do balé espantoso dos relâmpagos, foi a próxima a tentar alegar o pai maior. Vungi trouxe as crianças que começaram a dar cambalhotas e subir nas árvores. Angorô inventou o arco-íris depois da chuvarada. Gongombira coloriu os rios com peixes coloridos. Tandalunda mostrou a força das cachoeiras. Mutalambô caçou um pássaro gigante com sua destreza de frecheiro. Nicósse forjou ferramentas diversas. Lebaringanga preparou um cortejo de pombas, cabras e caramujos. Zambi agradeceu o esforço dos inquices, mas continuou triste. Finalmente restava Zazi, o senhor do fogo. Saberia ele alguma coisa que pudesse acabar com o banzo do pai? Zazi consultou o oráculo para saber como alegrar Zambi. Seguindo as ordens do adivinho, sacrificou um bode branco. Retirou a pele do bicho e repartiu a carne entre os inquices. Em seguida, usou o fogo para tornar oco um pedaço de tronco seco na floresta. Sobre uma das extremidades do tronco, Zazi esticou o couro do animal e inventou o ingoma, o primeiro tambor. Zazi começou a percutir o couro com toda força e destreza. Aluvaiá, aquele que os iorubás conhecem como Exu, e os Fons como Legba, gingou ao som do tambor de Zazi. Em seguida, todos os deuses do Congo, ao batuque sincopado do Ingoma, fizeram a primeira festa na manhã do mundo. Zabiampungo alegrou-se com o fuzuê e deu a Zazi o título de Xincarangoma, expressão oriunda do Kinkongo, o tocador de tambor, e anunciou que a criação não iria parar, que viessem as crianças, mulheres e homens para escutar o Ingoma, cantar, dançar e alegrar a vida. Por isso que os Bakongos dizem que o Ingoma, o tambor, será o pai de todos que transgridem a dor em desafios de festa e liberdade.
Sua bênção, Ngoma, nosso Pai Tambor. Nós estamos no mundo para celebrá-los. Obrigado. Vou tirar, peraí. Queria agradecer ao Alciomar por trazer essa consciência ao dia de hoje. E queria, amigo, antes da gente terminar, trazer algumas perguntas que o pessoal colocou no YouTube, tá? Tá. O que justifica o colonizador europeu considerar a música africana como inferior diante da sua? Há alguma justificativa energética de frequências? Não há nenhuma justificativa energética. São questões de consciência e preconceito do próprio colonizador, né? De não entender o que é diferente, de não entender a outra religiosidade, né? Como a gente usou a fala do Ban, que é um grande autor sobre a musicalidade e os ritos africanos, a gente vê que a musicalidade africana ela parte dessa oralidade. E o conceito da música, e o conceito da religiosidade abraâmica, essa religiosidade cristã ocidental é muito ligado à liturgia. Então, por si só, era muito estranho ao colonizador europeu essa forma de religiosidade. Então seria mais um caso de abrir a mente e de readaptação também, né? Ao que a cultura europeia estava acostumada. E sobre os toques dos orixás, como o afoxé, são frutos dessa diáspora ou são tradicionalmente africanos? O afoxé, em específico, ele é um fruto dessa diáspora, mas ele tem uma ligação na África, ele já vem da África. Existem os toques próprios dos orixás, como o Igbi para Oxalá, como o barra-vento, né, que é usado para matamba. Enfim, essa musicalidade, como eu falei, naquele divisão da África subsaariana, onde se formou esses povos, eles criaram suas próprias musicalidades. Essa musicalidade do afoxé, ela é muito forte na África iorubá, mas ela é desenvolvida mais na África diaspórica, no Brasil, né? Se você comparar o afoxé cubano com o nosso, é um pouco diferente. A essência é a mesma, mas eles são diferentes, sim. Perguntei da Natália Brito e do Maurício de Oliveira. E eu queria te agradecer por estar aqui hoje, trazendo essa consciência, por todos os ensinamentos. Sei que você estuda muito o assunto, então muito obrigada. A jornada fica muito agradecida. Você enriqueceu muito a nossa manhã. Eu agradeço o convite. Foi um grande desafio para mim, porque, enfim, eu costumo falar mais dos ritos, mas eu aprendi muito durante esse processo de estudo para montar, né, esse estudo. Agradeço o convite da casa, da espiritualidade e espero em breve estar com vocês aí pessoalmente. Forte abraço a todos e qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada, Alciomar. Então a gente está de volta e eu queria agora apresentar para vocês a banda Solares, a banda da Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual. Então a banda está se apresentando oficialmente com esse nome pela primeira vez. Então, nossos parabéns à banda e ao nome que tá super a ver, né, com a energia da banda. E eles vão cantar agora mais alguns ritos. Pode passar para eles. Vou caminhando nas estradas desta vida e me protege 7 luzes de orixás. Filho de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sobre a paz de Oxalá. Filho de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sobre a paz de Oxalá. Oxalá!
é o Chico